Para gravar. Lembrem que qualquer coisa vocês têm que falar comigo, tá? Beleza? Pode abrir o microfone e falar, ou pode escrever no chat também. Tá? No chat é meio ruim de olhar, mas eu olho também, geralmente. Quase sempre. Pessoal, então é o seguinte, a gente tem uma prova quarta-feira que vem, da semana que vem, certo? Nessa prova eu vou cobrar de vocês força de tração, beleza? Essa é a primeira coisa. E força de tração envolve também as roldanas, né? A segunda coisa que eu vou cobrar de vocês é força de atrito. E a terceira coisa vai ser o que a gente vai começar agora: trabalho de uma força. Beleza? Então, vamos lá. Vamos definir aqui o que é trabalho. Então, pessoal, trabalho é energia, e a energia gasta por uma força, esquecido por uma força para deslocar. Beleza? Então, essa é a definição aqui de trabalho. Escrevendo de uma forma bem simples, é assim que a gente define trabalho. Então, o que é o trabalho? Energia gasta por uma força para deslocar. Tem que ter, então, força e tem que ter deslocamento. Certo, pessoal? Beleza? Então, tem que ter força e tem que ter deslocamento. A gente tem uma equação para determinar trabalho. Mas antes de determinar, então, trabalho, vamos falar um pouco sobre o que significa energia, né? Então, se você tentar definir o que é energia, fica muito complexo. Dizer assim uma frase bonitinha, igual a gente tem para velocidade, fala assim, velocidade é a rapidez com que o objeto se move. Mas o que é energia? Então, a energia seria uma capacidade de realizar alguma coisa útil. Né? Fica meio abstrato, né? Qual seria a definição melhor, então? Pensa que a energia, ela se apresenta de várias formas, e cada forma tem uma finalidade diferente. A gente vai aprender algumas formas no próximo capítulo, que vai fazer parte do terceiro bimestre. Mas, por enquanto, você pode interpretar que a energia, ela se apresenta de várias formas e ela é capaz de realizar alguma coisa útil. O que seria essa coisa útil? Ela é capaz de realizar trabalho. E para que serve trabalho? Serve para deslocar objetos. Então, pensa dessa forma, tá? Beleza? O que é o trabalho? Então, o trabalho é a energia que eu gasto para deslocar um objeto. Pensa que. É, imagina uma academia, tá? Vocês não deveriam ir na academia durante a quarentena, tá? Mas pensa numa academia. Tudo que você faz numa academia é aplicar força e deslocar um objeto. Nem que esse objeto seja o seu próprio corpo, né? Beleza? Se você está correndo, você está aplicando uma força para deslocar o seu próprio corpo. Se você está fazendo um supino, você está aplicando uma força para deslocar um peso. O que você está fazendo então? Você está realizando o trabalho porque você está gastando energia. Certo, gente? E como nós somos animais, né, a energia que a gente ganha vem da comida que a gente come. Então, quanto mais você come, mais energia você vai ter e o seu corpo vai guardando um pouquinho sob a forma de gordura. Por isso que a gente tem que fazer exercício para emagrecer. Certinho? Belezinha? Bom, trabalho, ele vai ser dado por uma letra bem esquisita, tá? Então, o nome dessa letra é tal. E a letra tem esse formato. Belezinha? É como se você virar de ponta cabeça, você percebe que parece um 2, né? Beleza? Que legal. No quadro, nunca posso virar o quadro de ponta cabeça para mostrar que parece um 2 de verdade. Aqui eu pude. Então, pessoal, essa letra tal, ela vai representar para a gente trabalho. A gente já escreve direitinho o que é cada coisa, tá? O trabalho ele vai ser dado por uma equação que é bem fácil, bem simples. Então, o trabalho vai ser dado por F, D, e aqui vai aparecer cosseno de alfa. Então, vamos escrever aqui o que é cada coisa, tá? Então, eu tenho tal, F, D e o alfa. Então, o que seria a letra tal? A letra tal vai significar trabalho mesmo. Já escrevo as unidades também, tá? O que é a letra F? Bom, a letra F é força. O que é o D? Se eu estou falando que trabalho tem que deslocar alguma coisa, o D vai ser o deslocamento. Deslocamento. Lembre que ao invés de D também pode aparecer ΔX, tá? É a mesma coisa. Agora, o alfa eu vou deixar para depois. Vamos escrever as unidades. O deslocamento seria a distância que eu vou arrastar esse objeto com a minha força. Então, o deslocamento deve ser medido em metros. Essa é a unidade correta para medir o deslocamento. Força, bom, a gente está trabalhando com força há bastante tempo já, né? Então, força tem que ser medido em
Newtons, a gente já sabe, né? Toda força é medida em newtons. E o trabalho? Então, aqui aparece a coisa nova, tá? O trabalho, ele é uma energia. Então, já pode guardar na cabeça que trabalho e energia vão ter a mesma unidade. A unidade correta, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades para medir trabalho, é uma unidade chamada de Joule. Escreve dessa forma, tá? Escreve Joule, né? Mas a gente fala Joule igual house, né? Casa em inglês. Joule, o símbolo vai ser um J maiúsculo. Belezinha, gente? Certo? Então o símbolo é um J maiúsculo. Essa é a unidade que mede energia. Então, só para ficar bem claro, o Joule é uma unidade que ela é bem pequena, tá? Então, se falar, quanto de energia seria um Joule? É uma quantidade muito pequena. Pra vocês terem ideia, por dia, uma pessoa comum, assim, né, em média, come em torno de 8 milhões de joules. Então, o seu corpo gasta aproximadamente, né, 8 milhões de joules por dia. Tudo bem? Então, vejam que um joule é bem pouquinho. Certinho, gente? Agora, qual que é a ideia do ângulo aqui? Então, olha aqui comigo, vou fazer um desenho. Aqui está o meu desenho. Aqui eu tenho uma caixinha no chão. Só que essa minha força, eu vou puxar essa caixinha com uma força. Só que essa força eu vou aplicar ela inclinada para cá. Tudo bem? Então tá aí, ó, de azul, a minha força. A minha pergunta para vocês é óbvia, né? Essa caixinha, ela vai se mover nessa diagonal para cima? Ela vai sair do chão e começar a se mover para cá? É claro que não, né? O que vai acontecer com essa caixinha? Ela vai se mover para frente. Ela vai se mover para cá. Essa vai ser o deslocamento dela. Concordam? Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Como a minha força não está empurrando a caixa necessariamente para aquele lado, essa minha força eu tenho que pegar somente a componente dela que ajuda no deslocamento. E para pegar a componente da força que ajuda no deslocamento, eu vou precisar desse ângulo, esse ângulo alfa. Então o que seria o alfa? O alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Belezinha, gente? Por quê? Porque para ter trabalho, para que a força realize trabalho, a força tem que estar na mesma direção do deslocamento. Por isso que eu multiplico a força pelo cosseno, para que eu pegue somente a parcela da força que está na direção do deslocamento. Se vocês lembrarem lá do primeiro trimestre, quando eu multiplico um vetor força por um cosseno de qualquer coisa, eu encontro uma componente, né? A gente faz a decomposição de vetores. Então já está incluso dentro da equação. O que a gente pode simplificar aqui? Se o ângulo for 0 graus, ou seja, a força está na mesma direção do deslocamento, direto para a mesma direção, o cosseno ele nem precisa aparecer, tá? Ele sumiria. Simplesmente a equação para aqui. Porque o cosseno de 0 é 1 e 1 não precisa aparecer na multiplicação. Se esse ângulo for 90 graus, a força fizer 90 graus com o deslocamento, o cosseno de 90 é 0. Então não importa a força que aconteça, o trabalho vai dar 0, se o ângulo for 90 graus. E se o ângulo for 180 graus, ou seja, o deslocamento está para um lado e a força está para o outro, o cosseno de 180 é menos 1, então o trabalho seria negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela força não está ajudando no movimento, ela está atrapalhando. Então, uma coisa que a gente já pode dizer assim, né? Se você tiver que calcular o trabalho do atrito, como o atrito a gente sabe que ele é sempre contrário ao movimento, o trabalho vai dar negativo. Ok? Belezinha, pessoal? Então, essa equação ela serve para a gente calcular trabalho em qualquer situação. Qualquer situação você pode usar essa equação aqui, tá? Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa. Essa vai ser a nossa equação principal do trabalho. Mas, deixa eu olhar aqui qual questão eu tinha separado para fazer com vocês. Beleza. Tranquilo. Então, essa é a equação geral para definir trabalho. Mas a gente pode ter outra equaçãozinha para definir o trabalho. Vamos escrever aqui. O trabalho da força peso. Então, o trabalho da força-peso. Quando eu quero falar da força-peso, a força-peso realiza trabalho? Sim, né? Força-peso puxa os objetos para baixo. Então, se o objeto se deslocar para baixo, eu tenho trabalho envolvido. Tá? A equação geral do trabalho, então, seria trabalho é força vezes distância. Eu vou tirar o cosseno aqui, que nesse caso não vai ser importante, tá? Lembra que eu falei que o cosseno não vai ser relevante. Então, o que eu posso fazer aqui? O trabalho realizado pela força-peso, que eu vou chamar de trabalho P, vai ser a força. Como que eu escrevo a força-peso? A gente aprendeu várias vezes, né?
A força seria o peso. E a gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar de força, eu coloco massa vezes gravidade. E aqui aparece a distância. O peso, ele só move os objetos para cima e para baixo. Então, no lugar de colocar distância, eu vou colocar altura. É a altura que o objeto está subindo ou descendo. Então, essa equação aqui vai ser a equação do trabalho da força-peso. Tranquilo, gente? Belezinha? Vamos escrever aqui. O H, então, o G é gravidade, né? E M, vou escrever aqui cada coisa. H é a altura que o objeto está subindo ou descendo, medida em metros. Vejam que a altura é uma grandeza vertical, né? Não importa se ele se mova na horizontal, o que importa é só a parcela vertical. G é a gravidade. Se for na Terra, a gente sempre vai considerar 10, né? Metros por segundo ao quadrado, a não ser que a questão fale outra coisa. O M é a massa do objeto, medida em quilogramas. E tal P, obviamente, vai ser trabalho da força-peso, medido em joule. Eu não vou escrever porque já está aqui no próprio enunciado. Medido em joules. Eita, risquei a página de baixo, que burro. Pessoal, mas tem um detalhe aqui. Seguinte, lembra que eu falei para vocês que voltando para cá, quando o cosseno é zero, o trabalho é dado só por essa equação. Então o resultado é positivo. Se o ângulo for 180 graus, a força é contrária ao movimento, então o cosseno de 180 é menos 1. Então o trabalho vai ser negativo. Agora voltando para cá, como a força-peso sempre puxa para baixo, quando o objeto desce, a força-peso ajuda. Então, quando o objeto desce, o trabalho é positivo. Beleza, gente? Certo? Porque o trabalho está ajudando o movimento dele. Agora, eita, tô morrendo aqui. Quando o objeto sobe, ele está se movendo ao contrário da força-peso. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser negativo, porque ele está ao contrário. Belezinha? Então, vai ter questões em que você vai ter que levar em conta isso daqui. Se o objeto está subindo ou descendo. Pessoal, deu para entender aí a definição básica do trabalho? O que vocês me dizem? Tá de boa? Entendi, mas eu ainda tô copiando. Uhum, não, tranquilo. Lembre que vocês podem tirar um print da tela, né, cara? Daí depois você pode passar isso pro caderno. A ideia é mesmo que vocês tenham esse tipo de coisa no caderno, gente. Não sei se é o meio costume de vocês fazer isso ou não, mas deveria. Bom, a gente vai fazer algumas atividades da apostila de vocês, tá? Eu separei uma, duas, três, quatro atividades. Tudo bem? Eu separei quatro atividades para fazer e daí eu vou deixar alguns exercícios para a gente corrigir na quarta-feira. Então, quarta a gente corrige alguns exercícios e vê a última parte do conteúdo. Mas, antes disso, eu preciso de uma coisa, tá? Beleza, pessoal? Então, presta atenção aí. Eu preciso que no chat vocês escrevam o nome completo. Nome completo não, né? Escreva o nome de vocês aí. Beleza? Porque depois eu olho no chat, vejo quem escreveu o nome e essa vai ser a lista de chamada. Vai ficar mais fácil para mim fazer assim. Então vamos lá, no chat escreva o nomezinho de vocês, por favor. Quem tem nome repetido aí na sala, coloca uma diferenciação, né, gente? Beleza? Ok, então. Isso. Belezinha, é isso mesmo. Porque daí depois quando eu gravo a aula, eu tenho a gravação da aula e tenho a gravação do chat no arquivo de texto. É só pegar e copiar ali para a chamada, fica bem mais fácil. Belezinha? Obrigado, então eu sei que vocês estavam aí na sala. Pessoal, vamos continuar então? Então peguem lá a apostila. Pessoal, então peguem a apostila, vocês vão ver o seguinte, ó. Ops, vou botar para cá. Capítulo 4, página 45, aqui ele define o que é trabalho. Então tem todas as definições. Eu digo para vocês que seria bem interessante vocês lerem todas as definições, tá? Seria bem importante. Aqui ele fala trabalho da força-peso. Então na página 51, que é o que eu estou agora, tem o exercício número 1. Peguem aqui. Página 51, exercício número 1.
Acharam? Então, página 51, exercício número 1. Vou fazer com vocês aqui, tá? É bem simplesinho. Daí eu já posso explicar outras coisinhas que tá aqui, que é interessante a gente dar uma olhada. Então, olha lá comigo. A questão fala assim: exercício número 1 da página 51. Considere uma pedra lançada verticalmente para cima e responda as questões propostas. Então, eu joguei uma pedra para cima e quero responder aqui o que está pedindo. Letra A. Durante a subida. Então, a pedra está subindo até o ponto mais alto. A força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? Então, durante a subida, a força-peso atua favorável ou contrário ao movimento? Bom, o peso puxa para baixo. Se a pedra está subindo, então está contrário ao movimento. Então, a resposta da primeira pergunta é que é contra o movimento. Ok? Contra o movimento. Daí ele fala assim: o trabalho dela é motor ou resistente? Eu não defini para vocês o que é trabalho motor ou resistente para a gente falar agora, tá? Mas basicamente seria o seguinte: quando o trabalho é positivo, a gente fala que o trabalho é motor, beleza? Quando o trabalho é negativo, a gente fala que ele é resistente. Então, motor auxilia o movimento, resistente, contrário ao movimento. Então, nesse caso aqui, se a pedrinha está subindo e a força-peso é contrária, é motor ou resistente? É resistente. Resistente. Beleza, gente? E daí a questão ali fala no final: prove isso matematicamente. Como que eu provo matematicamente que o trabalho é resistente? Então, a Fazendo gente teria. conta? Eu teria que fazer uma conta, mas eu não preciso necessariamente fazer uma conta, né? Eu posso escrever ideias matemáticas. Então eu faria assim, ó. Como ele é a força-peso, ela é para baixo. Tudo bem? A altura é para cima, porque a questão fala que o objeto está subindo, né? Durante a subida. Se o peso é para baixo e a altura é para cima, o ângulo é 180 graus. E o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Dessa forma, como o cosseno é menos 1, na hora que eu escrever na equação, se eu tivesse que usar essa equação aqui, né? Se eu tivesse que usar essa equação, cosseno menos 1, o trabalho vai ser negativo. Por isso o trabalho vai ser resistente. Entendido, gente? Beleza? Então, repetindo, como que eu provo matematicamente que o trabalho é resistente? Trabalho resistente significa trabalho negativo. E o trabalho é negativo porque o ângulo entre a força e o deslocamento é 180 e o cosseno de 180 é menos 1. Então é assim que a gente responde essa questão. Beleza? Certinho? Vamos fazer a letra B. A letra B é exatamente o contrário, tá? Daí ele fala assim, ó, durante a descida. Então agora a pedra foi até o ponto mais alto e está descendo. Durante a descida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? Bom, durante a descida, favoravelmente eu vou escrever que é a favor. Então, durante a descida, a força-peso é a favor do movimento, ela está ajudando o movimento. O trabalho dela é motor ou resistente? Bom, se ela está ajudando o movimento de descida da pedra, é um trabalho que a gente chama de motor. Daí a questão fala, prove isso matematicamente. Seria a mesma coisa daqui, né? O peso da pedra puxa para baixo, a altura vai ser para baixo, né? Porque ela vai estar descendo, beleza? Se os dois estão apontando para o mesmo lado, isso significa que o ângulo é 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1. Ou seja, o sinal aqui na frente é positivo, né? Entendido? Fechou então, pessoal? Belezinha? Se você, obviamente, gente, estudar não é só prestar atenção nas aulas, né? Mas se vocês lerem esse texto aqui em cima, essa parte aqui de cima da apostila, tá escrito exatamente isso que eu tô falando com vocês, tá? Fechou então essa ideia? Belezinha? Ok. Beleza, gente. Então vamos continuar. O que mais que eu ia falar com vocês agora? Não lembro. Não lembro se eu ia falar com vocês alguma coisa agora. Bom, vamos continuar. Se eu lembrar o que eu ia falar, eu falo. Virando a página aqui para a página 52, a gente tem questões aqui, olha. Comecei na 1 na página 51, vai até a questão número 6, mas eu não vou fazer a 5 e a 6 com vocês, tá? Eu vou fazer a 2, a 3 e a 4. Então vamos lá, para a gente terminar aqui a 2, a 3 e a 4. Então vou pegar uma página nova aqui para mim. Questão número
2. Então acompanhe lá, pessoal. Questão número 2 fala assim, estou lendo ali na minha apostila. Um corpo, apoiado em uma superfície plana e horizontal, sofre um deslocamento de 15 metros ao receber a ação de várias forças conforme o desenho a seguir. Daí a questão fala, dados g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de alfa é 0,8 e cosseno de alfa é 0,6. Ok? Daí a letra A ele fala assim, calcule a intensidade da força normal e a intensidade da resultante na direção x das forças aplicadas no corpo. Então, vamos fazer um desenho aqui do corpo para entender isso melhor, né? Então, aqui está o corpo, aqui está ele. O deslocamento dele, que é o que está de verde, não é uma força, então não vou desenhar o deslocamento, ok? Eu tenho normal para cima, peso para baixo. A questão fala que o peso vale 50 newtons, okay? A normal ele não fala o valor. Ele fala que para trás, atrapalhando o movimento, eu tenho atrito. E essa força de atrito vale 20 newtons. Como é espremidinho aqui, né? 20 newtons o atrito. E olha, eu não vou fazer de preto, porque eu vou dividir aqui. Então, tem uma força F que aponta para cá. Essa força F ela está inclinada para cá. E ele fala que F é 40 newtons. E ela forma aqui, olha, um ângulo alfa. O que a gente vai fazer nesse caso, então? A primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa força F nas componentes. E aqui vocês vão ter que lembrar lá do primeiro trimestre. Essa força F, ela tem uma componente horizontal, que eu vou chamar de Fx. E ela tem uma componente vertical, que eu vou chamar de Fy. A questão não fala absolutamente nada sobre Fy, tudo bem? Beleza? Mas a gente vai ter que calcular ela assim mesmo. Então, vamos resolver essa questão. Como que ficaria aqui? Eu vou ter que decompor primeiro a força F. Eu não sei se vocês vão lembrar das equações, mas seria assim. Fx é adjacente ao ângulo. Então, a força x, como ela é adjacente, ela é o valor da força F multiplicado pelo cosseno de alfa. Essa Fy, ela seria oposta ao alfa. Se ela é oposta, ela é multiplicada pelo seno. Beleza? Aqui a gente consegue descobrir o valor de Fx e Fy. Então, força F, 40. E o cosseno de alfa. A gente não sabe qual é o valor do alfa, mas não precisa saber, porque lá no enunciado, podem olhar lá, a questão ela fala, cosseno de alfa, 0,6. Se eu multiplicar, portanto, agora, 40 vezes 0,6, 4 vezes 6, 24, né? Então vai dar 24 newtons. Esse é o valor do Fx. Qual é o valor do Fy? Vai ser a força F, 40, multiplicado pelo seno de alfa. Olhando lá no enunciado, seno é 0,8. Portanto, Fy vale quanto? 40 vezes 0,8, 32 newtons. Pessoal, então, eu fiz essa parte para dividir Fx e Fy. Agora sim eu vou poder resolver a letra A. Tudo bem? Então, o que a questão forneceu para a gente foi a força vermelha, e eu tive que separar ela em duas partes, Fx e Fy. Então a vermelha não existe mais, tá? A vermelha a gente dividiu nessas duas partes aí. Fechou, gente? Belezinha? Então, o que eu fiz aqui? Bom, vamos lá, letra A. Calcule a intensidade da força normal. Então, vejam que para baixo eu tenho o peso puxando essa caixa, para cima eu tenho normal e Fy. Como eu sei que essa caixa não vai nem subir nem descer, as forças que apontam para baixo têm que ser igual às forças que apontam para cima. Então eu posso escrever assim, ó, o peso é igual a normal mais Fy, certo? O primeiro bimestre do segundo ano, a gente analisa várias situações de equilíbrio. Então aqui, olha, na vertical é uma situação de equilíbrio. Todas as forças que apontam para baixo têm que ser igual a todas as forças que apontam para cima, para que essa caixa não afunde e nem saia voando. Se eu substituir os valores, ficaria assim, né? Peso, a questão fala, 50. Normal, não sei. Fy, 32. Então 32 passa para o outro lado menos. 50 menos 32 é igual a normal. E a força normal nessa situação, 50 menos 32, 18 newtons. Então, essa é a resposta da primeira parte da letra A, né? Então, a força normal vale 18 newtons. Entendido, pessoal? E a segunda parte da letra A, vamos ler lá. Ele fala, calcule a intensidade da força normal, a gente calculou.
e a intensidade da resultante na direção X. Direção X seria horizontal, né? A força resultante na horizontal, ela é a soma das forças. Força 1 mais força 2, mais quantas eu quiser, né? Agora veja que na horizontal, eu tenho Fx para a direita, que vale 24. Então a força resultante horizontal, eu coloquei H e X, né? Mesma coisa. X é horizontal, vou colocar X aqui para ficar igual. Então a força 1 seria 24, o Fx está apontando para a direita mais. E a força 2 seria o atrito, 20, que sempre é contrário, né? Então ele vai ser menos. Portanto, a força resultante horizontal, 24 menos 20, 4. 4 newtons. O que a gente pode concluir aqui, gente? Olha, que na vertical, todas as forças se anulam, porque essa caixa não vai nem subir nem afundar. Mas na horizontal, essa força X ganha do atrito. Se a força X ganha do atrito, então essa caixa vai se mover para a direita, né? Belezinha, letra A? Então, tá aqui as duas respostas da letra A, né? As duas questões as duas respostas que a questão pediu. Mas a gente não calculou absolutamente nada de trabalho até agora, né? Mesmo sendo complicadinha essa parte, na teoria não apareceu nada novo ainda. Então vamos calcular o trabalho. Eu vou precisar pegar outra página aqui, tá? Mas na hora que precisar eu volto. Então, letra B. Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo ao longo do deslocamento de 15 metros. Então, quantas forças atuam sobre esse objeto aqui? Tá? Quantas forças atuam sobre esse objeto? Então, a ideia aqui é que eu tenho atrito, normal, peso e a força F. Beleza, gente? Eu não vou usar FY nem FX, né? Porque FY e FX é maneira de analisar. Mas a questão quer saber o trabalho realizado pelas forças de verdade. Então, eu tenho trabalho da força F. Vou começar pelo calculando o trabalho da força F. Qual que é a equação do trabalho? O trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo alfa. Trabalho realizado pela força F seria a própria força F, que vale 40. O deslocamento da caixa. Eu não desenhei aqui, mas está lá no enunciado, na apostila. Olha lá. O deslocamento, que ele chama de ΔS, é de 15 metros. Então, o deslocamento, 15 metros. Multiplicado pelo cosseno do ângulo que esses dois coisas formam. Qual que é o cosseno do ângulo? Bom, está lá no enunciado também, 0,6. Beleza? Então, o trabalho realizado pela força F vai ser 40 vezes 15. 40 vezes 15 é 600. E 600 vezes 0,6, 360. No que a gente mede de trabalho? 360 joules. Então, esse é o trabalho realizado pela força F. Beleza, gente? Fechou? Agora, a letra B quer saber o trabalho de todas as forças. Vamos calcular agora o trabalho da força de atrito. Chamar de trabalho atrito. A equação é a mesma. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como que ficaria o trabalho do atrito? Valor da força de atrito. A questão fala aqui, ó, 20 newtons. Deslocamento total da caixa, 15 metros. Qual é o cosseno do deslocamento com o atrito? Se a caixa está indo para a direita e o atrito aponta para a esquerda, elas são opostas, né? Se elas são opostas, o ângulo é 180 graus. E como a gente já escreveu antes, o cosseno de 180 graus é menos 1. Certo? Então ficou assim. Trabalho da força de atrito, 20 vezes 15, 300. 300 vezes menos 1, menos 300. Menos 300 joules. Então, esse é o trabalho da força de atrito. Fechou, gente? Beleza? Faltam duas forças, né? Falta o normal e o peso. Mas aqui, a gente não precisa fazer conta. Por quê? Qual o trabalho da força normal? Qual o trabalho da força peso? Como o deslocamento é horizontal e tanto o normal quanto o peso são verticais, como o ângulo formado é de 90 graus, né? Normal e deslocamento, 90 graus. Peso e deslocamento, 90 graus também. Quando o ângulo é de 90 graus, não tem trabalho realizado. Então, o trabalho da força normal é zero, o trabalho do peso é zero. Por quê?
Porque a força normal e a força peso formam 90 graus com o deslocamento. Tudo bem, gente? Entendido? Então tá aqui. Então aqui a gente encerrou a letra B, né? A gente calculou o trabalho realizado por todas as forças. Então a força F faz um trabalho positivo porque ajuda o movimento, o atrito faz um trabalho negativo porque atrapalha o movimento, e normal e peso não fazem trabalho nenhum porque nem ajudam e nem atrapalham. Então fechou a letra B. E a letra C ele fala assim, ó: determine o trabalho da força resultante. Primeiro é isso, tá? Determine o trabalho da força resultante. Na vertical, foi o que a gente fez nessa parte, não tem força resultante. Então, a força resultante vertical, Y, é igual a zero. Porque senão essa caixa teria que subir ou descer. A força resultante horizontal é 4. Então, se eu tiver que calcular o trabalho da força resultante horizontal, ficaria assim: trabalho da força resultante. Seria força vezes deslocamento. Não vou colocar o cosseno, porque a força resultante horizontal aponta para a direita, igual o deslocamento. Quando está na mesma direção e sentido, não precisa do cosseno. Então ficaria só isso daqui, olha, bem fácil. Qual o valor da força resultante? 4. Foi o que a gente calculou lá na letra A. Qual o deslocamento? 15. Qual o trabalho da força resultante, portanto? 4 vezes 15, 60 joules. Então, se eu tivesse substituído todas as forças desse sistema por uma só, pela resultante, o trabalho seria 60 joules. Então ele fala assim, vamos olhar de volta a nossa questão. Determine o trabalho da força resultante. A gente determinou. E compare com o valor da soma do trabalho de todas as forças. Vamos somar o trabalho de todas as forças. Então, soma do trabalho de todas as forças. Qual seria a soma do trabalho de todas as forças? Seria 360 menos 300 mais 0 mais 0. Quanto vai dar essa soma de todos esses valores? Bom, 360 menos 300, 60. 60 mais 0, 60. Então, a soma dos trabalhos é 60 joules. Daí a questão fala assim, o que podemos concluir? Então, o que a gente pode concluir fazendo essa regrinha aqui? A gente pode concluir que a soma de todos os trabalhos, a soma de todos os trabalhos sobre um objeto é exatamente o trabalho da força resultante. Beleza, gente? Certo? Então é isso que a gente pode concluir, que a soma de todos os trabalhos é exatamente o trabalho da força resultante. Assim a gente encerra a questão número 2, né? Então, a gente calculou o trabalho de todas as forças, somou eles ou faz o trabalho da força resultante que dá na mesma. Então, eu sei que essa questão é um pouco complicadinha, tá? Beleza? Mas a ideia é que vocês tentem fazer depois as atividades. Pessoal, a 3 e a 4, elas são... A 3 e a 4 são teóricas. Então vamos dar uma olhadinha ali. Faltam 4 minutos aqui para a nossa reunião cair o link. Mas dá tempo de a gente terminar, tá? Então, questão número 3. Essa posso fazer na própria apostila, né? Então, questão número 3. Comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então essa pessoa realizou o trabalho motor. Tá certo isso ou tá errado? Tá certo, né? Se ela aplicou força e o objeto teve um deslocamento, ela realizou trabalho, porque a força dela gerou o deslocamento. Então ela realizou um trabalho motor. Então a frase está correta. Então, vou colocar só assim, a frase está correta. Tudo bem? Belezinha? Questão número 4. Vamos olhar lá número 4. Sobre uma mesa horizontal, um corpo preso à extremidade de um fio descreve um movimento uniforme em trajetória circular. Então, seria assim, né? Vou fazer um desenhão aqui. Aqui está um objeto, aqui está um fio, e esse objeto está girando, fazendo um círculo. Nossa, que círculo bonito, hein? Daí a questão fala, determine o trabalho realizado pela força que o fio exerce sobre o corpo. Pessoal, nesse caso, a resposta seria que o trabalho realizado vai ser 0. Por que o trabalho realizado vai ser 0? Porque, olha, toda vez a força que está puxando essa corda, a força de tração, ela atua assim, né? Vou fazer de uma cor diferente aqui. Ela atua assim. E durante todo o movimento, o deslocamento não é para cá? Em todo lugar que essa corda tiver, a corda sempre forma 90 graus com o deslocamento. Ou seja, se forma 90 graus, não tem trabalho.
Por isso que o resultado aqui no número 4 é que o trabalho é igual a 0. Belezinha? Fechou, gente? Então tá. Com essas três questões que eu resolvi, né? Eu vou deixar umas atividades para vocês. Então falta ali 1 minuto e 40 para a gente encerrar. Pessoal, então atividades para casa. Atividades. Quarta-feira a gente começa a aula corrigindo essas atividades. Então façam para mim, por favor, tá? Então seria assim, ó. Na página 62, eu quero que vocês façam as questões 1, 2, 3, 4. Qual mais que eu tinha que era para pedir? Não, é só essas mesmo. Então é isso. Essas são as atividades para casa. Então, na página 62, atividades 1, 2, 3 e 4. Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não. Tranquilo? Pessoal, então tentem fazer essas questões. Não são muito difíceis, beleza? Então, o que vai acontecer? Falta menos de 1 minuto aqui para cair, mas eu vou falar rapidinho. Na quarta-feira, depois da nossa aula, eu vou abrir 2 trilhas para vocês resolverem, tá? Então, quarta-feira vai abrir 2 trilhas. E vai ficar aberta até quarta-feira da semana que vem, que é o dia da nossa prova. Beleza, gente? Então, todo mundo que escreveu o nome aqui vai ter presença garantida. Então, até a próxima aula, tá? Vou parar.